trazendo a primeira edição do Escola Cash, um bate-papo no sentido de trazer informações para vocês. A galera, vamos lá, é o 8º ano que está aqui? Quem é do 8º ano? Levanta a mão. Do 9º ano? Olha aí, agora eles se manifestaram. E a ideia que nós tivemos foi fazer de uma forma descontraída, para bater papo com vocês. Nós trouxemos aqui Ronaldo, professor e doutor formado pela USP, doutor em física, autista de nível 1. Uma salva de palmas para o professor Ronaldo. Doutora Suzana Coelho, especialista no direito da pessoa com deficiência e transtornos. Doutora Suzana Coelho, advogada. Minha amiga Luzilda, grande Luzilda, militante da causa PCD em Araguaína. Eu estou saindo daqui para vocês enxergarem ela. Militante, muita. Quem conhece a Luzilda aqui? Ó, tem bastante gente aqui que conhece a Luzilda, militante, fundou a ADA, uma das fundadoras da Associação da Pessoa com Deficiência em Araguaína, junta com a equipe da ADA, traz todos os anos a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, e uma salva de palmas para a Luzilda, pelo trabalho lindo que ela vem desenvolvendo. E nossa amiga psicóloga Beatriz, uma salva de palmas para ela, psicóloga da Clínica, minha colega de trabalho lá na Clínica Escola Mundo Autista, onde eu trabalho como musicoterapeuta e ela como psicóloga na parte da tarde. E estamos aqui para falar com vocês sobre autismo. O capacitismo acontece quando, tanto em falas e atitudes de pessoas que não têm deficiência, como em estruturas sociais que são acessíveis para todos. Isso reflete a ideia de que pessoas com deficiência precisam ser corrigidas ou consertadas. Será que precisam? A pessoa que tem deficiência, ela que precisa se ajustar ao meio, ou o meio que precisa se ajustar a ela? O que é que vocês acham? O meio que precisa se ajustar. Um exemplo de falas capacitistas é aquelas falas, vamos se relacionar a autistas, quando alguém diz assim: você não parece autista, você não tem cara de autista, né? Só para complementar, pode falar. Eu ouvi bastante, tá? Você não tem cara de autista, como se autismo tivesse cara, né? Porque eu acho que eu não expresso tanto as minhas estereotipias, que é as formas que a gente se movimenta, né? Eu acho que fica bem claro na minha mão e no meu pé, mas tem hora que eu tô calminho, não tenho nada. Isso na cabeça das pessoas. Então, eu não tenho cara de autista para a maioria das pessoas. Elas me falam isso. Beatriz. Bom dia. É algo que eu escuto muito das crianças que eu atendo, né? Que isso deixa elas bem sentidas. Falar: olha, tia, alguém chegou em mim e falou que eu não tenho cara de autista, eu nem pareço autista, só porque eu me comunico bem. Mas assim, naquele momento que aquela criança ela tem um momento de crise, ali sim aparece, as pessoas conseguem ver, né? Ah, ali está mostrando que é autismo, né? Mas isso não tem cara, são características, né? A gente teve num simpósio semana passada, onde um dos nossos alunos falou, né, que autismo não tem cara, ele tem características, ele tem sentimentos, então é bom a gente não ficar rotulando. Verdade, vocês concordam? As pessoas perguntam: você já tentou parar de ser assim? Nossa, você tem que tentar ser mais normal. Já ouviu isso alguma vez, Ronaldo? Eu já ouvi pessoas tentando mandar eu parar de me movimentar. Por exemplo, em concurso acontece bastante eu ficar nervoso e a perninha toda hora ali. Incomoda algumas pessoas, mas é só eu tentando me acalmar. As pessoas: você pode parar com isso? É a autorregulação, não é isso? Isso, autorregulação. Você faz esse movimento para poder se acalmar, ficar bem consigo mesmo. Você desestressa com outra coisa que você está tirando do seu foco. O que é essa autorregulação, psicóloga, doutora Bia? É justamente o que o Ronaldo falou, né? Os movimentos estereotipados, que são os flaps, né? A criança ela faz muito esse movimento, é uma forma dela se regular, porque se ela não fazer aquilo ali, vai ser um momento que ela vai explodir, ela vai chorar, ela vai gritar.
dela se regular. E é algo normal dentro do espectro. Ronaldo, você hoje é professor, mestre em física, correto? Isso. E Sou mestre e doutor em física. Mestre e doutor em física. E foi diagnóstico tardio como autista nível 1 de suporte, TDAH, é isso? Isso, TDAH junto. Como é que foi essa trajetória, quando você descobriu que fez o diagnóstico e saiu? Como é que foi essa trajetória? O que veio na sua cabeça, assim? Como é que foi? Funcionou? Porque, quando eu comecei a pensar assim, que eu poderia ter alguma neurodivergência, foi quando pessoas ao meu redor falaram que eu era muito agitado. Aí na minha cabeça, talvez TDAH? Vai. Aí só que eu trabalho com educação. E educação tem várias pessoas que têm psicopedagogia ao redor. Conversando com 5 delas, todas me deram um possível diagnóstico de TDAH. Aí você começa a desconfiar, né? Só que eu já tinha ido a uma psiquiatra bem anterior, assim, já com 5 anos, que ela tinha me dado um suposto, assim, uma ideia que eu poderia ter autismo. E na época eu não tinha acreditado muito, né? Porque você não desconfia tanto assim quando você já é um doutor em física, né? Aí quando eu comecei a fazer as consultas, né, que são várias consultas para você ter um diagnóstico fechado, como eu falei para o Charles ontem, ter um diagnóstico na vida adulta é um exercício de paciência. Você vai ter que passar por várias consultas, vários profissionais. No caso, foram psicopedagogos, uma neuropsicóloga e mais um psiquiatra. Então foram 3 profissionais para me diagnosticar. Então não é algo tão simples. Aí quando eu finalmente recebi o diagnóstico, vem aquele quase que um luto, né? Você pensa, sou autista, e aí? O que isso me afeta? O que isso me prejudicou ou não? Porque às vezes você passa a pensar, e se eu fosse uma pessoa sem um diagnóstico? Como eu me comportaria? Eu devo mudar com isso? Então, você tem um tempo até se aceitar, tá? Entender que você é uma pessoa diferente das outras, mas que isso não te torna uma pessoa ruim ou uma pessoa que vai ter muito mais dificuldade que outras. No caso, eu tenho dificuldades em algumas coisas, por exemplo, relacionamento é um que realmente é difícil, então minha namorada sofreu na época. Então, isso eu acho que hoje em dia é o que mais me afeta. Aí você começa a pensar toda a sua vida antepassada, né? Tipo, as coisas que você poderia ter pensado 2 vezes antes de ter feito, ter agido, ou, por exemplo, ter trabalhado mais em certas coisas. E é por isso que o psicólogo acaba sendo uma pessoa muito importante na vida de um autista, porque ele te ajuda a entender todo esse contexto que você se inseriu e como você vai passar a ver a sociedade e você próprio nesse contexto de interação. Então, é um redescobrimento. Verdade. E é interessante nessa manhã todos entenderem a presença do Ronaldo aqui como mestre e doutor em física prova que ninguém é incapaz de nada. E uma das frases mais usadas no capacitismo com o autista ou com o autista, né, Luzilda, ou até mesmo com qualquer pessoa com deficiência, qualquer PCD. Você é incapaz de fazer isso? Deixa que eu faço. É enxergar a pessoa com aquela deficiência ou transtorno como uma pessoa incapaz. A primeira coisa que nós olhamos e achamos, seja na escola, seja no aprendizado, seja como amigo, seja para dar um suporte ou não. E quando a gente tem essa visão de focar na incapacidade da pessoa, nós estamos sendo capacitista. Isso é o capacitismo, doutor, pode falar. Bom dia a todos. Charles, essa questão do capacitismo, né, eu observo que ela está enraizada na família, é a nossa criação. E nós temos vivido isso porque os nossos pais nos ensinaram assim, que aprenderam com os avós. Então eu estava refletindo esses dias, né, procurando conhecimento, procurando me envolver, e essa questão do capacitismo eu já vi dentro da minha casa, né? Quantos aqui nunca ouviram da mãe ou do pai? Não nos orgulhamos disso, mas já ouvi da minha mãe: menina, não faz isso que vai parecer que você é ruim da cabeça. Quem já ouviu isso do seu pai ou da sua mãe? Então essa é uma frase capacitista que a gente aprende com o nosso pai e a nossa mãe.
E qual a nossa tendência? É repetir isso com os nossos filhos. Então, vocês, alunos, hoje estão tendo a oportunidade de ter acesso ao conhecimento para não repetir isso com os filhos de vocês. Ou, às vezes, quando eu reclamei para minha mãe que eu não gostava do meu cabelo, não gosto do meu cabelo, e a minha mãe disse, agradece. Agradece porque tem muita gente que não enxerga, tem gente que está numa cadeira de roda, tem gente que não anda. Então, isso também é uma frase capacitista que eu aprendi com a minha mãe, mas porque ela não teve acesso ao conhecimento que nós temos hoje. Isso é recente. Em 2007 é que nós começamos a ter legislação no Brasil a respeito da pessoa com deficiência. Só em 2012 é que nós tivemos legislação sobre o autista. 2012. Quem é que já tinha nascido em 2012? Então é tudo muito recente. É por isso que o Charles falou, não tem um surto de autista, tem conhecimento que chegou para nós. Verdade, doutora. Eu quero... Aqui nós temos a Luzilda, né? A Luzilda, ela funda a Associação da Pessoa com Deficiência em Araguaína, e ela tem a deficiência de baixa visão, né, Luzilda? Fala um pouquinho dessa trajetória. Você enfrentou o capacitismo como pessoa com deficiência? Gente, bom dia, todo mundo bem? É uma oportunidade muito grande, muito prazerosa de estar aqui com vocês, aprendendo muito, porque eu confesso que quando se fala de autismo, é um assunto, eu já estou há mais de quase 25 anos na militância da pessoa com deficiência, mas é como a doutora acabou de dizer, é recente a gente falar sobre autismo, legislação sobre autismo e conhecimento também. Então aqui é uma oportunidade de estar aprendendo com vocês, eu agradeço muito por isso. Agora, falando de capacitismo de uma forma geral, eu tive refletindo esses últimos dias, né, que estava a gente pensando sobre como seria esse momento aqui com vocês, e eu fiquei refletindo na minha própria vida, né? Eu tenho consciência disso já há algum tempo, que o capacitismo que mais maltrata a pessoa com deficiência é o autocapacitismo, é aquele que a gente tem contra a gente mesmo, de se aceitar com a deficiência. Quando você se descobre com uma deficiência, que você entende que tem uma deficiência. E por que a gente tem esse tipo de sentimento e esse tipo de reação? Porque a gente tem medo do capacitismo que vem de fora, de como a gente vai ser tratado lá fora. Então, eu com deficiência visual, eu já nasci com cegueira noturna. Eu já não enxergava, meu pai percebeu que eu não enxergava no escuro, né, com pouca luz, quando eu comecei a engatinhar, porque escurecia um pouco dentro de casa, eu chorava muito e engatinhando eu já batia na mesa, nas cadeiras. E aí eles perceberam que eu tinha um problema de visão. E eu tenho também um irmão mais novo do que eu, né? O próximo, nós somos 4, e os 2 irmãos temos deficiência visual e temos retinose pigmentar, uma distrofia de retina, sendo mais específico. Então é uma doença degenerativa que aos 25 anos eu descobri que essa doença não ia ter cura e que ela seria, cada dia que passasse na minha vida, ela ia me provocar uma perda visual. Quando eu descobri, eu ainda enxergava bastante, considerando o que eu vejo hoje. Hoje eu só vejo vultos. Então, o que vocês estão aqui na minha frente é como se fosse um grande tapete, com pontinhos mais claros e outros mais escuros, mas eu não consigo identificar ninguém. Então, assim, é um processo que a gente vive. E esse medo de ser diferente das outras pessoas, ele impacta demais a gente. A gente se esconde. Então, a família também esconde essa pessoa. Todas essas atitudes são atitudes capacitistas. Então eu fico pensando hoje, dentro dessa militância que a gente fala muito, né, com outras pessoas com outras deficiências, a doutora falou sobre a família. A primeira tendência da família, quando ela tem uma pessoa com deficiência, é guardar essa pessoa. Às vezes com sim um sentimento de superproteção, porque a gente sabe que o mundo lá fora, ele é cruel para todo mundo e muito mais para a pessoa que tem deficiência. Então a gente é sim mais vulnerável, né? Que a fala que a gente fala muito. Nós somos sim mais vulneráveis. Mas por que nós somos mais vulneráveis? Porque o mundo, o meio ambiente, as atitudes das pessoas, elas não pensam na gente como pessoas que são capazes. Elas pensam como pessoas, nós somos pessoas que de fato devem ser protegidas, guardadas, e não temos, é como se a gente não tivesse o direito de
ser pessoa antes de ter deficiência. E nós somos, antes de ter deficiência, nós somos pessoas, né? Então, a gente tem que ser tratado como pessoa com deficiência, até por isso que se tem esse termo, né? Já se falou muito de pessoa com necessidade especial, o deficiente. E tudo isso, ao longo dos anos que a gente vem debatendo muito sobre isso, se chegou a esse termo, pessoa com deficiência, para exatamente colocar a ênfase nessa questão, nessa palavra pessoa. Eu sou uma pessoa que tem uma deficiência, mas antes de ter uma deficiência, eu sou uma pessoa. Eu tenho direitos, eu tenho sentimentos, eu tenho as minhas próprias opiniões, né? E muitas vezes, a gente, na luta dessa defesa pela nossa opinião, a gente tem que bater muito, né, nessa sociedade que não quer entender ou que não quer aceitar que nós vamos dar um pouco de trabalho, né? As coisas vão ser um pouco mais difíceis para todo mundo, porque a gente é um direito, como a Eveline falou. Não é uma coisa que está nos sendo dada como um favor ou por piedade, é porque é um direito que a pessoa tem, como todo mundo tem esse direito, né? De ter liberdade, de estudar, de estar no meio da família, de ter filhos, né? Uma coisa que as pessoas com deficiência falam muito, porque uma das atitudes mais capacitistas que tem é de tomar filhos de pessoa com deficiência ou achar que pessoa porque tem deficiência não tem direito de ter filhos. Então, assim, vocês estão aqui hoje e nós estamos aqui na esperança e na expectativa de que vocês sejam as pessoas que vão multiplicar essas ideias, o futuro, de olhar né? para isso, o futuro, exatamente. Os futuros profissionais, os futuros médicos. Quem é o futuro médico aqui? Quem é o futuro policial? Quem é o futuro político? Quem são os futuros prefeitos, governadores, diretores de escola, professores? É por isso que nós estamos trazendo essa informação para vocês. A gente precisa de pessoas que sejam políticos, gente. Engenheiros, precisamos de políticos bons. Tem algum de vocês que dispõe-se em serem futuros excelentes políticos? Tá pouquinho. Tá pouquinho, Sandrinho. Tá pouquinho de futuro político aqui. Futuros engenheiros. Então é isso que a Luzilda está trazendo, que o Ronaldo está trazendo, que a doutora Suzana está trazendo, que a psicóloga, que eu estou querendo trazer para vocês. Estamos juntos, porque vocês são o futuro de tudo isso aqui. Tem uma canção, Luzilda, aquela canção que eu compus, que diz assim: somos todos perfeitos, perfeitos com nossos defeitos, sejam físico ou intelectual. Só um minuto. Antes de escreverem suas leis e seus projetos, antes de construir, lembre-se do nosso direito de ir e vir, tanto da pessoa com deficiência quanto da pessoa com transtorno. Transtornos e deficiências são pessoas, como quando a Eveline falou aqui, olha, quem é normal? Porque todos somos normais. E essa canção fala disso, Eveline, porque somos todos perfeitos. Somos perfeitos com os nossos defeitos. E é isso que nós estamos querendo trazer para você através do Escola Cast.